que eu falei agora há pouco, né? Se fosse tivesse eu à frente do Vasco, esse foi um dos principais motivos que eu me afastei, porque eu penso completamente diferente do que eles estão fazendo. Eu pegaria esse dinheiro, eu não sei quanto foi gasto, mas vou me ater só ao que foi gasto no Jean Davi e no Maxime Rodrigues, no suíço lá, que diziam que era craque. Só para a compra desses dois atletas foram gastos 20 milhões de reais, né? Um pouco mais de 3 milhões de euros. Estou arredondando, tá? Porque daqui a pouco o euro sobe um pouquinho, aí ele vai falar que eu não sei fazer conta, mas todo mundo entendeu. Se você pega esse valor e vai no mercado para pagar só salário, você conseguiria fazer uma contratação melhor. Só que há uma pressão muito grande em contratar, tem que contratar. Por quê? Porque o Fluminense contratou, o Botafogo não para de contratar, o Flamengo, mesmo sem precisar, contratou. E aí o Vasco não pode fazer o movimento que eu acho que é o mais correto. Botar os garotos da base para o time de cima, jogadores que são mais jovens e tão talentosos quanto, e eu concordo com você, e contratar pontualmente. Gastar dinheiro com um jogador que traz sócio-torcedor, que vende camisa e que melhora, ele tem uma perspectiva de melhora. Exemplo, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho ainda não é nem, na minha opinião, e não estou diminuindo ele, não é nem 10% do que a gente esperava que ele fosse. Ou que um dia ele já foi. Mas ele vende camisa, aumentou o número de sócio-torcedor, ele tem um toque diferente, ele não sei se você é assim, Hélio, mas em mim dá uma sensação de que ele vai fazer algo diferente, né? Quando os resultados são ruins, tem muita gente que fala, né, dá a sua opinião, e aí todo mundo estava dizendo, acho que esse último jogo contra o Lanús, Felipe Coutinho sempre foi um craque naquela tabela à frente da área, a tirada, o chute a gol e tudo, drible desconcertante, e aí o Carille bota ele do lado do campo, né, alegando que ele foi mal escalado. Mas eu acho que muito por culpa do resultado. O resultado tem sido muito ruim, né? Ou foi muito ruim esse empate contra o Lanús. E ontem, o time lá que é... Ah, não, isso é outra coisa. Eu ia falar uma coisa, eu falei outra coisa. O resultado foi ruim, e aí aparecem as críticas ao Carille, que eu não morro de amores, não. Não acho que ele seja o pior técnico da história do Vasco, a ponto de vaiá-lo. Eu acho que o Vasco compete, acho que o Vasco luta, o Vasco corre, enfim. Mas eu gastaria dinheiro num jogador assim e não saía comprando, como esses últimos 5 jogadores que eu vou citar: Nuno, Garré, Lloyd Augusto, Jean Davi e Maxime Rodrigues. Só com esses 5 jogadores, eu me arrisco a dizer que o Vasco gastou aí cerca de 100 milhões de reais. Eu acho um absurdo. O que você acha? Eu concordo com você e, mais uma vez, eu acrescento. Colocar a base, subir aqueles que já estão preparados, principalmente aqueles que já tiveram experiência, da cancha, cara. Porque, assim, não vai ser culpa deles, entendeu? A vitória, eles podem contribuir muito mais, na minha humilde opinião, com a vitória do que com a derrota. Por que você diz isso, Eri? Porque eles estão muito bem preparados, eles estão subindo. Quando a gente está subindo, o desejo é maior, sabe? A entrega é maior, e você está ao lado de pessoas mais experientes, profissionais mais experientes. Isso é muito bom, cara. Por exemplo, eu vou falar por mim. O Felipe Coutinho, penso eu,
eu vou falar por mim, né, Felipe Coutinho, não. Quando eu estou trabalhando com ator, atriz mais jovem do que eu tenho uma responsabilidade muito grande e querer muito maior de ajudar essa pessoa que está começando. Por quê? Porque está começando, porque tem pouca experiência. Muito mais, a minha entrega é muito maior para essa pessoa que tem pouca experiência do que para uma outra que tem muita experiência. Por quê? Porque a pessoa já tem experiência. Pô. Se é bom, se não é bom, meu irmão, dá o teu jeito aí. Mas esse que está vindo, pô, eu posso orientar e ele encurtar o caminho para o resultado ser mais positivo. Acredito eu que os profissionais do futebol também sejam como nós, do teatro, da televisão. Cara, é generosidade. E entender que eu também fui um dia um ator inexperiente. E fui muito ajudado, e sou muito grato por isso. Se, pô, Felipe Coutinho tem ao lado dele, e já teve, Zucarello, Rayan, pô, e tantos outros que estão lá, que podem... Estrela, GB, Leandrinho. Entendeu? GB, por exemplo, está jogando muito bem, está fazendo a mesma coisa que está fazendo nas devidas proporções, mas a mesma coisa que está fazendo o Verratti. Ele está indo para caramba para a nossa área para ajudar na defesa. Ou seja, a entrega dele é gigantesca. Mas voltando, eu colocaria essa garotada para estar ao lado de um Felipe Coutinho, que também já foi um garoto do Vasco, para ter mais gente correndo por ele, mais gente trabalhando por ele e pelo clube, pelo time, obviamente, e ele, eu acho que seria mais fácil até dele coordenar, porque o Felipe Coutinho não é mais aquele Felipe Coutinho quando saiu do Vasco, aquele Felipe Coutinho que jogou no Barcelona, aquele não é mais e não será, não adianta esperar isso dele. Então, o que a gente pode esperar dele? É a experiência dele e a tranquilidade para ele poder pensar e articular as jogadas. Com uma porrada de gente que está do lado dele, que a gente já sabe o que vai acontecer contra o próximo jogo domingo, o que vai acontecer contra o Cruzeiro. Todo mundo vai tentar botar a bola na cabeça do Verratti. Todo mundo, ó. Até o Léo Jardim, que vem fazendo mágica. Então não adianta, porra. Então você traz uma molecada dessa para o Felipe Coutinho organizar, orientar e, obviamente, ter mais chances de solar em determinados momentos. Porque ele não tem chance de solar, porque ao lado dele tem uma porrada de gente tentando solar, mas só que são profissionais de muito tempo. Eu não concordo com o time do Vasco, eu não concordo com a escalação do Carille, eu não concordo com as contratações de quem contratou, eu não concordo com o fato do Pedrinho estar administrando muito bem, mas o futebol, a gente está aí pensando em meio da tabela para baixo ou para cima um pouquinho. Eu não concordo. Bom, eu super te entendo. A gente esperava, né, que esse ano as contratações fossem melhor. Tem gente aqui achando que as contratações são ruins, tem muita gente falando... Eu não estou vendo os comentários. Eu não sei como é que eu faço para mostrar para você, mas não sei. Mas eu estou vendo. Muita gente dizendo que as contratações foram muito ruins, outras pessoas dizendo que o Nuno e o Garré são bons jogadores, que melhoraram o Felipe Coutinho. Eu acredito que o Felipe Coutinho melhorou fisicamente, né? Você vai evoluindo fisicamente e aí o futebol aparece, porque ele de fato teve um momento que ele era, junto com o Neymar, o melhor jogador do Brasil, né? O melhor brasileiro fora, na Europa. Apesar de ser muito tímido, muito na dele, que isso acho que atrapalha, porque nesse time do Vasco é necessário que você tenha protagonismo, como diz o Eri, que apareça, que chame a responsabilidade, como nesse jogo contra o Lanús, não tinha uma grande organização tática, tinha muita vontade, o Vasco correu bastante, lutou, guerreou, mas não tinha uma organização tática. O que tinha era levar a bola para o lado para pôr lá dentro da área. Aí o time do Lanús tinha dois zagueirões lá que grudaram no Verratti, as oportunidades para o Verratti foram pequenas, e aí no contra-ataque era aquele desespero que a gente achava que o Lanús ia fazer um gol a qualquer momento.
né? Eu assisti o jogo passou no SBT, com a narração do Thiago Life, com os comentários do Pedrosa e do Mauro Betti, e eles acharam o jogo horrível. Eu, como vascaíno e conhecedor de São Januário, eu falei, não, o jogo está bom, o jogo está corrido, não é plasticamente bonito, até pela reação da torcida, que apoiou, incentivou, acreditou que nos minutos finais ali, que o Vasco poderia fazer o gol, e aí, no apito final, quando acabou o jogo, ficou a frustração, né? Veio a frustração, porque era a oportunidade do Vasco assumir a liderança do grupo, e vale a pena lembrar, só o primeiro colocado se classifica de forma direta. E, pior, segundo jogo em casa, né, dos 3 que o Vasco vai fazer nessa Sul-Americana, e o segundo empate. Então, ficou uma frustração no torcedor, e aí normal que ele reagisse, mas eu não achei que o Vasco jogou mal. O Vasco jogou aquilo que sempre joga. Desenvolve o jogo. Mais ou menos. Parece. Oi? Mais ou menos. Não, mais ou menos. Desenvolve o jogo, leva para o lado do campo para efetuar o cruzamento para o Verrete. E só. Fora isso, foi ruim. Mas nesse quesito, que é o que o Vasco faz o tempo todo, foi bom. Eu acreditava que o Vasco poderia, sim, fazer o gol que desse a vitória. Mas aí falta protagonista, falta alguém para chamar a responsabilidade, falta quebrar as linhas, falta alguém que dribla. Não, tudo bem. Talvez tudo que eu disse caiba só no alguém que seja protagonista. Entendeu? Porque o protagonista faz todas as outras coisas que eu falei depois. Edmundo, entendeu? Então, não, só para eu terminar, Érico, para você entender, vem de acordo com o que você fala. Entre gastar dinheiro com jogador mais ou menos, deixa a nossa galera da base e contrata jogador diferente. Por isso que eu me alonguei um pouco mais nessa fala. Desculpa, naquela hora eu estava te cortando para te dizer o seguinte, cara. Infelizmente, eu preferia que o Pedrinho não fosse tão gente boa. Eu preferia que o Pedrinho não fosse tão bom caráter, uma pessoa bacana, íntegra, para a gente poder falar e sentar a porrada mesmo. Porque, cara, quando a gente fala, está faltando um protagonista, está faltando um líder, está faltando um de ponta, está faltando um de meio, está faltando tudo. A torcida do Vasco aprendeu que não adianta vaiar, é pior. Vamos incentivar e vamos jogar mais do que o time. A torcida do Vasco está jogando mais do que o time, pô. E já não é de hoje. A torcida do Vasco está jogando mais do que o time há muito tempo. E aí a gente tem que, assim, melhor em campo, Léo Jardim. Com todo respeito aos goleiros. Por melhor em campo, Léo Jardim, o goleiro, jogador de linha, ia olhar para o outro jogador de linha e falar, meu irmão, a gente precisa treinar mais, hein? Por que isso? Uma vez o Marcelinho Carioca falou assim para mim, sabe quando que o Rogério Ceni ia bater falta ali na entrada da área? Eu jogando no time dele? Nunca. Ou eu ou ele. E se ele viesse bater porque ele era, entre aspas, dono do São Paulo, eu jamais ia jogar no São Paulo. E se fosse no Corinthians, ele jamais ia bater. Porra, não faz sentido. Goleiro é para agarrar. Goleiro é para agarrar. E quando você tem um goleiro, o melhor jogador em campo, a gente tem que olhar para o meio de campo, olhar para o ponta, olhar para o lateral, olhar para todo mundo, que antigamente tinha o ponta, né? Ponta esquerdo, ponta direita, né? O centroavante, o meio de campo, né? O lateral esquerdo, o lateral direito. Hoje virou um negócio que a gente não sabe mais direito o que é. Mas vou falar de novo, se você observar o Palmeiras tem um lateral direito, tem um lateral esquerdo, ele tem um ponta direita com livre arbítrio. Mas ele tem um ponta direita. O Estevão joga de quê, gente?
O Estevão, ele é ponta direita, mas tem livre-arbítrio. Mas ele é ponta direita. Cara, futebol raiz. Precisou vir um português, chegar aqui no Brasil, entender o futebol brasileiro e falar: já entendi. Eles perderam o que eles tinham. Eles perderam a essência. Contra o Vasco, gente, é o seguinte: a nossa preocupação, não precisa ser treinador, não. Hein? Contra o Vasco, a preocupação é o seguinte: vamos evitar que, principalmente, o Piton jogue a bola na cabeça do Verratti, que ali é meio gol. Se a gente anular o Piton e anularmos o Verratti, nós estamos com meio caminho andado. Sabe por quê? Porque eles não têm outra coisa para fazer. Esse é o Vasco. O PH nesse último jogo, Eri, até fez boas jogadas, ele tem muita força, né? Desculpa, sabe por quê? E ele dribla também, ele faz as jogadas ali. Sabe por quê? Só que ele não é assim tão. Ele está fazendo, desculpa, Edmundo, ele está fazendo porque não tem quem faça. Não, eu concordo. Porra, não pode, o jogo do Vasco é pragmático. O lateral não pode estar fazendo o que deveria estar sendo feito pelo meio de campo, pelo ponta. Quem faz isso é o meio de campo, é o ponta, o habilidoso. O lateral é mais para defender e apoiar do que para fazer exatamente o que o PH faz. Já o PH vai abandonar a porra da lateral e pedir uma vaga no meio. É verdade, é verdade. O pessoal está reclamando aqui que eu não leio os comentários aqui, mas. É porque eu estou falando muito. Não. Eu acho que o assunto é pertinente e vai mudar o assunto, mudar o foco. Porque, na verdade, a gente está tentando aqui, né, de alguma forma, achar melhores soluções. Quando você tem jogadores que ganham 1,5 milhão, 1,6 milhões, jogadores que foram comprados por 30 milhões, 40 milhões de reais, enfim, não gosto de falar do dinheiro, mas não dá para citar exemplos sem falar dessas cifras que foram investidas no Clube de Regatas Vasco da Gama. O que você espera desses atletas? Que eles façam alguma diferença. Certo, Eri? Eu acho assim, até esses dias, um grande amigo, alguém falou: pô, o Vasco tem o time do Vasco é bom. Aí um amigo falou: não, o Vasco não tem nem time. Eu falei: não, o Vasco, eu não concordo com nenhum dos dois. O Vasco tem um time, porque eu acho que o Vasco tem um goleiro, tem 2 laterais, tem um zagueiro que, se bem dirigido, vai bem, porque o João Vitor ele oscila. Ele tem chance de ser o melhor em campo, tem chance de ser o pior, mas falta a direção, na minha modesta opinião. Ele brilha sozinho ali, ele vai ser o titular, independente de quem esteja ao lado dele. Então, ele acha que ele tem que ir na frente, ele acha que tem que ir na lateral, ele acha que tem que fazer todas as coberturas. Acho que ele é mal dirigido. Acho que quando ele ganhar um pouco mais de experiência, ele vai ser um dos grandes zagueiros do Brasil. Hugo Moura cumpre muito bem a função dele. E olha que quando ele veio, eu fui extremamente contra, porque o modo operante é feio. Quer comprar o jogador? Compra o jogador. Mas não pega ele por empréstimo e depois de 4 jogos, se ele atuar 4 jogos, o Vasco é obrigado a comprá-lo por 3,5 milhões de reais. É me chamar de idiota. Edmundo, você é um verdadeiro idiota. Ele está vindo por empréstimo, tá? Mas se ele jogar 4 vezes, e o Vasco precisava de volante, porque o Jair tinha se lesionado, o Paulinho tinha se lesionado, tudo isso era muito público e notório, e os outros não funcionavam. Mas hoje, eu acho ele um excelente jogador para o Vasco. Né? Ele pode não ser um excelente jogador a ponto da gente pedir ele na seleção brasileira, a gente pedir que ele faça 20 gols no ano, mas na função de volante, ali à frente da área, ele é muito bom jogador. O problema está daí para frente, na minha modesta opinião, tá, Eri? Por quê? Porque eu vou falar aqui, ó. Garré, Nuno, Felipe Coutinho, Payet,
Lloyd, Ryan, Nuno, Adson. Olha quantos eu já falei. Eu já falei uns. E Ryan. Eu falei pelo menos uns 10 aqui. Esses jogadores não decidem. Eles não decidem. Quem tem poder de decisão é o Verratti, só o único. Só que, tecnicamente, ele é abaixo de todos esses. Tecnicamente. Eu digo bola. Dá a bola no Verratti, manda ele dar uma caneta, dar um lençol. Não é a dele. Ele é lá dentro da área, um guerreiro, e que toca em todas as bolas, tem um sentido de posicionamento excepcional, porque todas as bolas que passam dentro da área, ele está presente, ele se apresenta, ele toca nela e vira uma chance de gol para o Vasco. Então, ele tem a sua importância. Ele é decisivo, tanto que é o artilheiro do Vasco aí, pelo menos nas últimas 3 temporadas, desde quando ele chegou, exatamente. Então, mas o que falta? E aí, se você olhar para o passado do Vasco da Gama, sempre teve alguém decisivo, sempre teve um craque que decidia. Essa tentativa ela existiu com o Payet, com a chegada do Payet, essa tentativa ela existiu com a chegada do Felipe Coutinho. Então, o problema não é da diretoria, o problema ela é dos jogadores, desses jogadores. Pode ser uma desculpa, mas você precisa ter protagonista, você precisa ter jogador que faça 20, 25, 30 gols no ano. Porque são... Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal do Vasco, Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todos os dias as novidades exclusivas do Galo, do Vasco da Gama, aqui no YouTube, tá? O Vasco, que prepara aí a renovação de contrato do Felipe Coutinho, estrela do Vasco, né? O Vasco, que já vai perder o Payet, provavelmente ele deve ir embora aí no meio do ano, e não quer perder também o Felipe Coutinho, que seria uma desgraça pro Vasco, né? Então deixa a sua opinião, o seu comentário, fala aí o que você acha desse time do Vasco. O Carille foi mantido como treinador, o Pedrinho bancou o Carille. Deixa a sua opinião também. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!